E o super som de Sara Farias, Espírito Santo, na programação do Bom Dia Super Dia. Pessoal, são 10h57, tá na hora do quadro mais esperado do nosso programa, tá na hora do nosso quadro Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! Em A Bíblia Tinha Razão de hoje, nós vamos responder a pergunta do José da Cunha Júnior. Ele é da cidade de Goiânia, no estado de Goiás, e ele quer saber por que alguns textos da Bíblia, como João capítulo 1, versículo 18, 1 João 4,12, diz que ninguém viu Deus. Mas há outras passagens que as pessoas viram, como Gênesis, capítulo 32, versículo 30, Êxodo 24:9, Deuteronômio 34:10. Por que em algumas passagens a Bíblia diz que ninguém nunca viu Deus e em outras diz que viu? Por quê? Não acredito. Realmente parece assim uma pergunta difícil de responder. Mas vamos lá. Essa é uma pergunta que nunca vai calar, né? Nunca vai calar na história da humanidade. De vez ou outra ela aparece por aqui no nosso programa. Então, a gente sempre faz assim uma pesquisa na Bíblia. E nessa pesquisa, entre outros versículos, encontramos esse texto do Evangelho de João. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 1, versículo 18, que afirma que Deus nunca foi visto por alguém, né? Deus nunca foi visto por alguém. Então, o ser humano sempre vai correr atrás do místico. Por quê? Não acredito. O ser humano gosta do místico. Por isso, isso lhe deixa inquieto e curioso para desvendar os mistérios, né, de sua existência. Então, os registros bíblicos, quando se referem à pessoa de Deus sendo visto por pessoas, refere-se a uma forma de manifestação divina, chamada, aquilo que a gente chama na teologia de teofania. Então, no contexto teológico, é uma manifestação visível de Deus quando ele se manifesta de forma que a gente possa ver, né? Quando ele se manifestava não em sua plenitude, mas de forma que pudesse ser assimilado pelo ser humano. Então era quando Deus se manifestava através de algo ou de alguém. Quando alguém via uma teofania, normalmente via algo grandioso, né? Fora dos padrões normais. Então, essa manifestação teofânica se observa nos seguintes textos. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Está lá em Gênesis 32, versículo 30. E sucedeu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer que fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial. Está Êxodo 33, verso 9 e 11. Então, essas passagens, elas retratam a expressão da glória de Deus. Para com o homem, né? Mas alguém dizer que já viu Deus face a face, de modo literal, isso não é possível. Por quê? Não acredito. Não é possível. Porquanto o texto sagrado afirma que Deus nunca foi visto por alguém. Deus nunca foi visto por alguém. E essa afirmação, ela é literal. Eita glória! É uma afirmação literal. Entendeu? Então, algumas pessoas que querem afirmar que Moisés viu Deus em sua plenitude, nesse episódio de Êxodo 33, no versículo 17 ao 23, mas nesse episódio citado, nós encontramos
mais uma vez a manifestação da glória de Deus, né? Manifestação teofânica da glória de Deus. Entendeu? Então, é comum eles acharem que tinham visto a Deus devido à grandeza das manifestações. Por exemplo, quando a gente lê em Isaías capítulo 6, né? Parece que é o capítulo 6. A gente vê o profeta ali clamando: ai de mim, ai de mim. O fato de o profeta ter contemplado ali no primeiro versículo do capítulo 6, essa manifestação teofânica da glória de Deus, o induz a pensar que ele viu Deus literalmente, né? Face a face. Isso não procede, pois estaria em contradição com as Sagradas Escrituras, que assevera que ninguém jamais viu a Deus. Então, a Bíblia relata que somente é possível ver Deus através do seu Filho unigênito, que é o canal, né? Ele é o canal para chegarmos a Deus e a nova aliança. Pera, irmã, se acalme, calma. Se acalme. Deixa eu explicar aqui. Então, a única forma de se ver Deus é através do canal, que é Jesus, que é o único canal para se chegar a Deus através da nova aliança. Então, o texto da primeira epístola de João diz o seguinte: ninguém jamais viu Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo, né? Para Salvador do mundo. Então, qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem, porque Deus é amor. E quem está em amor, está em Deus. E Deus nele, né? João 4,12. 1 João 4,12. Portanto, se alguém quer ver a Deus, precisa reconhecer o Filho. E passar pelo Filho como seu sacrifício da cruz. O que possibilita o religare. Se acalme, irmã, se acalme. Para. Se acalme. Então, o que possibilita o religare, ou seja, a possibilidade de a humanidade chegar à presença de Deus através do projeto salvífico realizado na cruz do Calvário. Jesus mesmo diz: quem me vê a mim, vê ao Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. E quem vê o Pai, vê a mim. Foi o que Jesus falou, né? Então, quando Jesus fala da unidade da fé, se acalme, irmã, se acalme. Calme. Não, calme. Entendeu? Então, quando Jesus fala da unidade da fé, que ele cita as Escrituras: crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras que eu faço, né? João 14:11. Então, além do mais, quando chegarmos no céu com corpos glorificados, poderemos ver Deus pela primeira vez. Vamos ver Deus em sua plenitude. Agora, afirmar que alguém viu Deus na sua essência, na sua plenitude, isso jamais aconteceu. Ninguém nunca viu Deus. Então, todas as vezes que a gente se depara, é algo glorioso, apenas uma teofania, uma representação de Deus de forma gloriosa, e a gente tem aquela impressão: ixi, eu vi Deus. Mas ninguém, o ser humano, não tem como ver Deus assim. Vocês já estão passando por outra coisa, é? Já estou aqui explicando que ninguém nunca viu Deus, vocês já estão com outras coisas. As heresias de vocês. Mas para vocês se ajeitem. Tá bom, vou já terminar. Então, ninguém nunca viu Deus.
Ninguém nunca viu Deus. Então todas as vezes que as pessoas dizem, eu vi Deus face a face, ela viu uma manifestação gloriosa de Deus, mas não Deus, né? Então o único que contemplou a face de Deus foi Jesus, que é o próprio Deus. Mas não se preocupe, que um dia você vai chegar lá e você vai ver Deus cara a cara, frente a frente, em toda a sua plenitude. E no final chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! A Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia é terrivelmente a palavra de Deus. Não tem como questionar com ela. Questionar com a Bíblia é dar murro em ponta de faca, tá bom? Nosso programa vai ficando por aqui. Agradeço o seu carinho, sua companhia, sua audiência. Perdeu algum conteúdo aqui do Bom Dia? Vai lá no nosso canal no YouTube, o canal da nossa rádio no YouTube, Sistema Renascer HD, e procura por lá. Daqui a pouquinho a Bíblia Tinha Razão vai estar lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Então se inscreva e compartilhe com todo mundo que você tiver acesso, para que todo mundo tenha o conhecimento da palavra de Deus. Vou ficando por aqui. Volto amanhã, se Deus nos permitir, às 9 da manhã com mais um Bom Dia Super Dia. Tchauzinho, tô indo. Tchau. Chegamos ao final de mais um programa. Bom Dia, Super Dia!